Meus irmãos, minhas irmãs, dia 8 de abril, Sábado Santo. Durante o grande sábado, como foi chamado pelos padres da igreja, não há nenhuma celebração eucarística. Vivemos durante o sábado essa experiência do silêncio. Silêncio diante da morte de Deus. Silêncio para entendermos tudo o que se passou, para acolhermos tudo que vai acontecer, a ressurreição do Senhor. À noite do Sábado Santo temos a Vigília Pascal, a vigília mãe de todas as vigílias. Vamos ouvindo as leituras e as leituras elas vão nos recordando tudo que Deus fez ao longo da história da salvação, até que desemboca no ápice, que é a ressurreição de Jesus. Por isso, temos a primeira leitura de hoje. A primeira leitura, tirada do livro do Gênesis. Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que tudo era muito bom. E nós dizemos depois dessa leitura, a gente pede a graça de compreender que o sacrifício de Cristo, nossa Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa em grandeza a criação do mundo realizada no princípio. A segunda leitura, também tirada de Gênesis 22, vemos o sacrifício de Abraão. Abraão está disposto a sacrificar seu filho, Deus não aceita o sacrifício de Isaac. Deus não quer sacrifício humano, mas Deus dá seu filho em sacrifício. E ao mesmo tempo, como Abraão, somos chamados a esperar contra toda esperança, a acolher a grande oferta de Deus, o Filho que morreu por nós e ressuscitou para que nós possamos também ressuscitar. A terceira leitura, a história da Páscoa, o Êxodo. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar a pé enxuto. E agora vemos Cristo como nossa Páscoa. Na quinta leitura, Isaías dirá: vinde a mim, ouvi e tereis vida, farei convosco um pacto eterno. Essa vida, esse pacto eterno, anunciado pelo profeta Isaías, se realizou com a morte e ressurreição de Jesus. A sexta leitura, o profeta Baruque diz: é um convite a marcharmos para o esplendor do Senhor. Marchamos para a Páscoa, para a vitória, para o esplendor do Senhor. E a sétima leitura, Ezequiel 36, a profecia de Deus. Por meio do profeta, derramarei sobre vós uma água pura e dar-vos-ei um coração novo. Depois dessas 7 leituras do Antigo Testamento, temos as 2 leituras do Novo Testamento. A carta de São Paulo aos Romanos, Romanos 6, Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais. A morte foi vencida pelo Senhor da vida. E o Evangelho, Mateus 28. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. De repente, um grande tremor de terra, um anjo do céu apareceu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como de um relâmpago. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Que interessante. Os guardas, que representavam a força, ficam como mortos diante dessa maravilha que está sendo anunciada. Então o anjo diz às mulheres e diz a todos nós: não tenhais medo, sei que procurais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava. O túmulo vazio é sinal da vitória de Jesus. As mulheres partiram depressa, estavam com medo, mas correram.
De repente, Jesus vai ao encontro dessas mulheres e diz: alegrai-vos. Imagine, as mulheres que tinham perdido aquele que tinha dado sentido, agora encontram aquele que é a razão da sua alegria. Alegrai-vos. Elas prostraram-se diante de Jesus e Jesus disse: não tenhais medo, ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Que passagem bonita, porque é tão difícil compreender, porque os sinais da morte muitas vezes ficam gravados na nossa memória. Nós celebramos a Páscoa para reavivar a memória positiva. Jesus Cristo verdadeiramente ressuscitou e está no nosso meio. Por isso, não procuremos entre os mortos o que está vivo. Ele deu vida a todas as coisas, a todas as pessoas. Com esse espírito, irmãos e irmãs da alegria pascal, digamos o grande anúncio, proclamemos o grande anúncio. Verdadeiramente o Senhor ressuscitou, razão da nossa alegria, sentido para o nosso viver. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Nessa vigília da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do ressuscitado seja a nossa força. Aleluia, aleluia. Graças a Deus. Aleluia, aleluia.